Boa tarde. Vocês estão vendo a tela aí do Paint? Essa questão aí, a 12? É. É? Então, olha, Essa. sempre que tiver essas questões assim, você tem que analisar cada uma das afirmações para ver qual é verdadeira e qual é falsa. Vamos começar pela 1 aqui, ó. Vamos analisar essa 1 aqui. A 1 está dizendo que x mais 11 ao quadrado, né? Tá vendo? É o quadrado da soma. Tem uma formulinha para a gente calcular o quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, né? Ó, quadrado do primeiro. Quando eu falo primeiro, é o primeiro termo. Quem que é o primeiro aqui que eu tô falando? É o X. É o x, né? Dentro do parênteses tem o x mais 11. Então, e aqui fora tem um quadrado, o 2, né? Então, é o quadrado de uma soma. Então, quando eu me refiro ao quadrado do primeiro, eu estou me referindo ao x, que é o primeiro termo que eu tenho dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho dois termos, o x e o 11. Entendeu? Então, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Deixa eu tirar esse x e botar um ponto, né? Senão confunde tudo. Ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo, tá? Então, tem esse esqueminha aqui pra gente chegar ao resultado, né? Então, daí o que você faria? Você veria o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro vezes ele mesmo. Então, é x ao quadrado, ó, por enquanto tá certo, tá vendo? Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, você vai fazer, ó, 2 vezes, quem é o primeiro? É x. E quem é o segundo? É o 11. Então, 2 vezes x vezes 11. Dá 22x, não dá? Então, por enquanto, tá dando certo. E aí, você vê o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 11 vezes 11. Aí, você tem que fazer a conta. 11 vezes 11. Aí, você vai fazer a continha e vai dar o 121. Nem vou fazer aqui para não perder tempo, tá? Mas vai dar o 121, você vai ver que ela é verdadeira. Agora, vamos supor, você fala assim, né? Nossa, mas eu esqueci, eu não lembro, não tem só matemática. O que você faz? Você desenvolve, ó. O que é o quadrado de alguma coisa? É ela vezes ela mesma. Então, é x mais 11 vezes x mais 11, né? O quadrado de x mais 11, ó, x mais 11 ao quadrado, é x mais 11 vezes x mais 11. E aí eu faço a distributiva. Então, eu vou fazer x vezes x, depois x vezes 11. Então, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 11, 11x. Que legal, tá entrando bastante gente. Aí depois faz 11 vezes x e depois 11 vezes 11. Tá dando para entender aí, gente? Deixa eu arrumar esse negócio aqui que ficou meio esquisito, Sim. né? Que é 11x. Aí o 11 vezes x dá 11x também, tá vendo? Por isso que eu faço 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Porque primeiro eu multipliquei x vezes 11, né? Eu multipliquei o primeiro vezes o segundo. E depois eu multipliquei o segundo vezes o primeiro. Ou seja, eu fiz essa multiplicação 2 vezes. Por isso que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí depois eu faço o quadrado do segundo. Ou seja, eu faço 11 vezes 11, né? Ou seja, 11 vezes ele mesmo, que é o quadrado do segundo. E isso dá 121. Aí, como os dois do meio, eles são termos semelhantes, eu vou somá-los, né? E quando eu somo 11x com 11x, eu não mexo no expoente. Nas duas apostilas que eu corrigi, houve muita gente, quando foi somar, mexer no expoente, não mexe. O expoente, ele continua o mesmo, né? Ou seja, eu só vou somar o número que vem na frente do x. Então, 11x mais 11x, né? É 22x. É só você pensar em qualquer coisa. Por exemplo, maçã. Se você tem 11 maçãs mais 11 maçãs, você vai ter 22 maçãs. Você não vai ter 22 maçãs ao quadrado. Se você vai somar a altura de duas pessoas, uma vai subir em cima da outra. Por exemplo, você vai somar 1,70 mais 1,70, vai dar 3,40 metros. Não vai dar 3 metros e 40 ao quadrado, 3,40 metros quadrados. Entendeu? Então, ele continua, o expoente continua o mesmo, não mexo no expoente aqui. Então, a gente viu que é verdadeira. Essa primeira aqui, então, olha, é verdadeira. Aí, vamos ver a segunda. Aí, o que a gente vai fazer? Ó, vamos supor que eu vou fazer a distributiva de novo, tá? Então, é só eu pegar isso e multiplicar por isso mesmo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, A vezes A. O que dá A vezes A?
A ao quadrado, né, A ao professor? quadrado, isso. Aí, A vezes B sobre 2. Se você tá na dúvida, gente, ó, sempre que a gente está multiplicando só um número, tá vendo? Que nem aqui o A, né? Ele representa um número, é um número qualquer, tá? Quando eu estou multiplicando ele com uma fração, eu vou multiplicar ele com o de cima, certo? Mas se você não consegue enxergar isso, o que, que você pode fazer? Você pode pôr um traço e transformar o A em fração também, né? Aí você vai ver que você vai multiplicar o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Então, ele vai dar AB sobre 2, certo? AB sobre 2, ó. Então, o A vezes B sobre 2 dá AB sobre 2. Agora chegou a vez do B sobre 2 aqui, ó. Ele vai multiplicar com o A e depois com o B sobre 2. Então, B sobre 2 vezes A é a mesma coisa que A vezes B sobre 2, né? Também vai dar AB sobre 2. E por último, eu vou fazer B sobre 2 vezes B sobre 2. Aí quanto que dá isso? Quanto que dá B sobre 2 vezes B sobre 2? B ao quadrado sobre 4? Isso. B ao quadrado sobre 4, certo? Ó, eu vou fazer multiplicação de fração, eu multiplico de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, B vezes B, B ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E aí, você vai somar aqueles dois termos do meio, porque eles são termos semelhantes, né? E essa soma, quando eu for somar ou subtrair frações, elas têm que ter o mesmo denominador. E quando elas têm o mesmo denominador, o denominador repete. Então, eu só somo o número de cima. Então, quanto que vocês acham que dá isso aí? 2AB sobre 2? Isso, 2AB sobre 2, né? Porque eu só vou somar o número de cima, entendeu? Então, eu vou somar 1AB mais 1AB. Então, dá 2AB, 2AB. Olha Professor, aqui para vocês verem, ó. Por que eu só somo o número de cima? Ó, vamos supor que eu comprei uma barra de chocolate, ela vinha dividida em 6 pedaços. Aí, eu fui e comi isso aqui. Quanto que representa essa parte verde aqui, em forma de fração? 2 sobre 6. 2/6. Então, olha, 2/6. Aí eu dei o chocolate para Mariazinha. Ela comeu isso aqui. Quanto que ela comeu? Qual a fração que ela comeu? Que tá de vermelho? 3 sobre 6, né, Meu professor? 3/6. 3/6, né? Ela comeu metade da barra, tá vendo? Cada quadradinho desse é 1/6, não é? Então ela comeu 3/6. Ou seja, se eu for somar tudo, a parte que foi comida, o que eu vou fazer? Não vai dar 5/6? Se eu for ver só a parte que está pintada, tanto de vermelho quanto de verde, ó, a parte total que está pintada não é 5/6? Entenderam por que eu não mexo com a parte de baixo? A parte de baixo, ela mantém, ela repete. Eu só somo os números de cima. Então, se eu quiser saber, né, a soma e subtração de frações, a parte de baixo, o denominador, ele tem que estar igual. Na multiplicação não precisa, na divisão não precisa, mas na soma e na subtração é necessário que a parte de baixo, o denominador, esteja igual. E aí, quando eles estiverem iguais, eu posso fazer a conta e aí eu vou repetir a parte de baixo. Só vou somar a parte de cima. Então, AB sobre 2 mais AB sobre 2 vai dar 2AB sobre 2. Se executar a divisão, vai sobrar AB, não vai? Isso que eu ia falar agora. Tá vendo que aqui são 2AB sobre 2? Ou seja, 2AB dividido por 2. Quando é assim, né, eu posso cancelar esse 2 com esse aqui, ó. E aí o que sobra? Sobra só o AB. Então, aqui, olha, AB sobre 2 mais AB sobre 2. Tá vendo que isso aqui, gente, é metade de AB? Ó, AB sobre 2 é metade de AB. Se eu tenho metade de alguma coisa e somo com metade de alguma coisa, né, dessa mesma coisa, eu não fico com ela inteira. Se eu falo assim, ó, metade de uma laranja mais metade da laranja, então eu tenho duas metades, eu tenho uma inteiro. Então, ó, AB sobre 2 mais AB sobre 2 dá 2AB sobre 2. E isso simplificado, né? Você tem 2ABs e divide por 2. Então, né, se você fosse dividir duas coisas para duas pessoas, você daria uma para cada. Então, você vai ter AB. E o B ao quadrado sobre 4 ali, né? Eu repito. Ó. Então, eu já vejo, se eu for comparar aqui, eu já sei que é errado. Por que é errado? Porque esse termo do meio não dá 2AB. Ele dá AB. Ele daria 2AB sobre 2.
né? E 2AB dividido por 2 é 1AB. Então, eu já sei que está errado. Agora, se eu quisesse ver esse aqui do meio, ó, eu já sei que está errado também. Por quê, gente? Porque o quadrado da soma, ele não tem que dar um trinômio? Olha aqui para vocês verem. O primeiro, olha, ele deu um trinômio, deu 3 termos. O segundo, a segunda afirmação aqui, né, a segunda sentença, ela também deu um trinômio. Tá vendo? Então, de cara, eu já elimino esse aqui, ó. Porque ele tem que dar o trinômio, ele tem que dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ele tem que dar um trinômio. Então, eu já sei que isso aqui é mentira. Mas, se mesmo assim, né, vocês adoram matemática, né? Eu quero fazer a conta, eu faço questão de fazer a conta. E aí você quer fazer essa conta, você vai fazer ela e ela vai ficar assim, ó. Ó, eu vou multiplicar esses dois aqui. M ao quadrado mais o inverso do M ao quadrado, né? Mais 1 sobre M ao quadrado. Quando você fizer M ao quadrado vezes M ao quadrado, vai dar o quê? M elevado à quarta. M a quarta? Isso, M à quarta. Por que que dá M à quarta? Ó, esse primeiro M ao quadrado, ele é M vezes M. E ele está multiplicando com esse segundo M ao quadrado aqui, que também é M vezes M, ó. Então, se eu for colocar isso em forma de uma única potência, M vezes M vezes M vezes M, eu tenho 4M multiplicando, né? Ele por ele mesmo. Então, dá M elevado à quarta. Então, a gente, quando está multiplicando, aí sim a gente mexe no expoente. Então, dá M à quarta. Aí eu vou somar com M ao quadrado vezes 1 sobre M ao quadrado. Quanto que é M ao quadrado vezes 1 sobre M ao quadrado? Vai dar M ao quadrado sobre M ao quadrado? Isso. Se eu não consigo, ó, quando eu estiver sozinho, você multiplica ele pelo de cima e mantém o de baixo, tá? Ou seja, dá M ao quadrado, né, vezes 1 dá M ao quadrado, e embaixo tá M ao quadrado. Você só repete, por quê? Porque M ao quadrado, se eu for transformar em fração, olha, eu vou colocar um 1 embaixo. E 1 vezes M ao quadrado dá M ao quadrado. E isso aqui, quanto que dá, gente? Quando eu simplifico, quando eu corto, né, eu não estou cortando. Na matemática não existe isso de cortar. Na verdade, eu estou simplificando, ou seja, eu estou dividindo o de cima e o de baixo pela mesma coisa. Estou dividindo os dois por m ao quadrado. E quando eu divido uma coisa por ela mesma, o que que dá? Se eu tenho 5 e divido por 5, quanto que dá? Dá um. Dá 1, né? Um. Ó, 5 dividido por 5, 1. Se eu fizer 10 dividido por 10, dá 1. 1 milhão dividido por 1 milhão dá 1. Então, m ao quadrado dividido por m ao quadrado, 1. Aí, ó, beleza, deu 1, coloquei 1 aqui. Esse 1 é 1 sobre m ao quadrado vezes m ao quadrado, vai dar 1 também. E 1 sobre m ao quadrado vezes 1 sobre m ao quadrado... Dá 1 sobre m ao quadrado. 1 sobre... M ao quadrado. Agora eu 1 estou sobre M à multiplicando. quarta? E Ah, tá. quando eu estou multiplicando, aí eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aí m ao quadrado vezes m ao quadrado dá m à quarta. Eu tenho dois termos semelhantes, né? Eu não posso somar esse 1 sobre m à quarta com m à quarta. Eles não são termos semelhantes. Agora, o 1 mais 1 eu posso somar. Então, ó, vai dar m à quarta mais... Aí eu vou somar 1 mais 1, dá 2, mais 1 sobre m à quarta. Tá vendo? Ele dá um trinômio. Todo quadrado da soma, todo quadrado da diferença, ele vai dar um trinômio quadrado perfeito. Então, de cara, eu já olho, já vejo que ele tem dois termos e já vejo, não, ele está errado. E o segundo também está errado. Vamos ver outro aqui, ó. Então, ó, vamos ver aqui a 13. A 13 tá assim, ele tem esse produto, esse trinômio aqui, né? 4x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. Pode ser representado pelo produto notável. Ou seja, o produto notável e o trinômio. Para eu saber aqui qual produto notável que é, se ele é x mais y ao quadrado, né? Ou seja, se ele é x mais y vezes x mais y, ou se ele é 2x menos y vezes 2x menos y, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fatorar. E a gente tem 4 casos de fatoração. Qual que vocês acham que é esse aqui? São 4 casos de fatoração que a gente tem. Então, por eliminação, né, a gente consegue ver qual que é esse caso aqui, ó. Qual que vocês acham que é? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Para ser fator comum, ele teria que ter fator comum nos 3. E aí ele não tem, né? Só de olhar no primeiro e no último, eu já vejo que aqui no primeiro ele tem 4x ao quadrado e o último é y ao quadrado. Então, eles não têm fator comum, né? Fator em comum.
Agrupamento não é, porque ele teria que ter 4 termos, é que ele só tem 3. Diferença de quadrados também não é, porque diferença é menos, né? Alguma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado. Só me resta o trinômio quadrado perfeito. Como que eu fatoro o trinômio quadrado perfeito? Ó, eu abro um parênteses e já ponho 2 aqui, ó. E aí, qual o sinal que eu vou pôr no meio? Mais. Vou pôr o sinal de mais. Eu vou ver esse sinal aqui, ó. Esse primeiro sinal. Se aqui é mais, aqui eu ponho mais. Se aqui fosse menos, aqui eu colocaria menos. E aí, o primeiro, aqui dentro vai ter 2 termos. O primeiro termo vai ser a raiz quadrada desse primeiro, e o segundo termo vai ser a raiz quadrada do último aqui, ó. Então, qual vai ser o primeiro termo aqui? 2x. 2x. É a raiz quadrada de 4x ao quadrado, né? Se você tem dificuldade para ver qual é a raiz quadrada de 4x ao quadrado, o que você pode fazer? Você fatora tudo, entendeu? Você dá uma destrinchada em tudo. Pega o 4 e fatora ele, ó. Você vai dividir por 2, vai dar 2 e vai dar 2 de novo, ó. Aí chegou no 1, acabou. Então, ele é 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2. E aí você vai ver o que é o x ao quadrado? X vezes x. A raiz quadrada, né, de 4x ao quadrado é um número que ele vezes ele dá 4x ao quadrado. Então, o que você pode fazer aqui, ó? Você pode ver se você consegue formar um grupinho de 2 ali, de 2 coisas iguais, ó. Por exemplo, ó, eu vou reescrever isso aqui, só que eu vou agrupar. Vou tirar esse 2 daqui, vou trocar esse 2 e esse x aqui de lugar. Tá vendo? Ficou 2x vezes 2x. Tá vendo? Ou seja, eu tenho 2x vezes 2x, ó. Então, é uma coisa vezes ela mesma, tá vendo? 2x vezes 2x, que dá o 4x ao quadrado, ó. E esse 2 com esse x, e esse 2 com esse x dá o 4x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. E qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Y. Porque você tem que ver, ó, a raiz quadrada de y ao quadrado. O que é o y ao quadrado? É y vezes y. Ou seja, a raiz quadrada de y ao quadrado é alguma coisa que ele vezes ele dá y ao quadrado. E aqui eu já tenho essa resposta, ó. É o y vezes y que dá y ao quadrado. Então, a raiz quadrada de y ao quadrado é o y. Por quê? Porque y vezes y dá y ao quadrado. Então, olha, a forma, né, do trinômio quadrado perfeito, ele pode ser representado por esse produto notável aqui, olha. Mas, quando vocês fizerem a apostila, uma coisa muito importante, gente. Você faz a apostila, não é só para você marcar xizinho. Eu vou dar um peso, mas eu não vou dar o mesmo peso para quem só marcou a questão correta e de outro aluno que fez bonitinho o cálculo aqui, entendeu? Que fatorou bonitinho. Eu acho injusto eu colocar um aluno que fez todo o cálculo, teve o trabalho de fazer o cálculo, chegou na resposta correta, demonstrou como ele chegou na resposta correta, né? Fatorando, e o outro que só marcou o X, ou então o outro que só fez esse negócio aqui, ó. Ó, a 14. Eu tenho o produto notável 3x mais 4y ao quadrado é a forma fatorada do trinômio. O que eu posso fazer? Eu posso olhar os trinômios aqui, né? E ver o que dá isso aqui. Ou posso simplesmente desenvolver isso aqui, ó. Como que eu desenvolvo isso aqui? Eu faço ele vezes ele mesmo. 3x mais 4y vezes 3x mais 4y. Entendeu? Professor, mas daí já pode eliminar a B e a D, né? Direto, sem... A B e a D já dá para eliminar, né? De cara já dá para eliminar. Porque a primeira coisa que você vai fazer é 3x vezes 3x. E quanto que isso dá? 9x ao quadrado. 9x ao quadrado, ó. Já eliminei duas ali, tá vendo? Só nisso aqui já eliminei a D e a B. Aí o resto dá para vocês fazerem aí, né? Você vai fazer, ó, primeiro vezes esse, depois o 4y vezes 3x, depois o 4y vezes 4y. Professor, deixa eu só te falar, eu não entendi a 20. A 20? Tá, deixa eu explicar a 15, ó, vou explicar a 15, a 16. Ó, a 15, observe os produtos abaixo. O A é x menos 6 ao quadrado e o B é isso aqui. Os polinômios correspondentes aos produtos A e B correspondem respectivamente a. O que você vai fazer? Você vai desenvolver. São dois produtos notáveis. Ó, aqui é o quadrado da diferença e aqui é o quadrado da soma. Aí você vai calcular quanto que é x menos 6. Nossa, gente, peraí que tá dando cheiro de queimado aqui. Peraí, rapidinho. Minha mulher queimou o feijão. Bom, gente, aí, o que vocês vão fazer aqui na 15? Ó, você vai desenvolver x menos 6 ao quadrado, entendeu?
Aí, ou você faz a regrinha, né? Você faria assim, ó, quadrado do primeiro. Aí aqui, como é o quadrado da diferença, então eu vou fazer menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, né? Mais quadrado do segundo. O quadrado da soma e o quadrado da diferença, a única coisa que muda é esse sinal aqui, ó, tá? No quadrado da diferença vai ser menos e no quadrado da soma vai ser mais. Agora aí você pergunta, ué, mas por que no quadrado da diferença o último ali é mais? Porque o x menos 6, ó, ainda bem que não queimou arroz, né? Porque o arroz tá caro pra caramba. Menos mal que foi o feijão. Verdade, né? Ó, o quadrado da diferença, gente. Eu tava respondendo a pergunta aqui, né? Se alguém se perguntar assim, mas por que esse último aqui continua mais, né? Porque se você fizer x menos 6 ao quadrado, ó, x vezes x dá x ao quadrado, ele dá positivo, tá vendo? O x vezes menos 6 dá menos 6x. Aí, menos 6 vezes x também dá menos 6x. E o menos 6 vezes menos 6 dá mais 36, né? Porque o menos com menos dá mais na multiplicação. Então, por isso que aqui sempre vai dar mais, ó. E o segundo aqui vai dar menos, né? A única diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença é esse termo do meio aqui. Por isso que no quadrado da diferença é essa fórmula aqui, e no quadrado da soma você vai usar isso daqui, né? Mas aqui não vai ser menos, aqui vai ser mais daí, ó. Vai ser tudo mais, né? No quadrado da soma, nesse daqui, ó. Então, só nisso aqui eu já eliminaria a letra B aqui, tá vendo? Ó? Porque aqui tá tudo, aqui o 12x tá positivo, né? E o 36 tá negativo, ó. Já elimina a A e a B já, ó, tá vendo? Porque o 36 ele não pode ser negativo. Na verdade, eu eliminaria 3, só com esse primeiro já chego na resposta correta. Aqui na 16, ó, considerando seus conhecimentos sobre produtos notáveis, assinale a alternativa correta. Então, olha, aqui está falando que x mais a ao quadrado dá x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, a gente sabe que o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, ele vai dar um trinômio quadrado perfeito. E aí, aqui já dá para eliminar duas questões. Então, o que vocês fazem? Você calcula quanto que é x mais a ao quadrado e vê se vai dar a ou a b. Se não der, você calcula o x menos a ao quadrado, né? Ou seja, quando eu falo calcula, é você desenvolver, você fazer x mais a ao quadrado, né? X mais a vezes x menos a vezes x menos a. E aí você faz a distributiva. É isso que é o x menos a ao quadrado, por exemplo. Eu faço isso aqui, ó. Aí faz a distributiva, né? Soma os dois termos do meio, porque eles sempre vão ser termos semelhantes, se vai dar para somar os dois, e aí ver o que se vai bater com o resultado. Algum dos 4 aqui vai bater. Essa aí tá fácil também de ver. A 17 é a mesma coisa, tá, gente? Eu nem vou fazer aqui. O 18 aqui, deixa eu ver o 18. O 18 é da hora. O 18 é geometria. Geometria é legal. É interessante vocês... A gente tem a 18 aqui, ó. O quadrado abaixo é formado por quadrados e retângulos, né? Então, a gente está vendo que aqui, esse lado aqui, olha, ele mede A, né? Ou seja, ó, esse lado aqui, ó, daqui desse ponto até esse ponto, mede A. Então, quer dizer que esse até aqui também mede A, né? E daqui de baixo até aqui também mede A. Deu para entender o que eu fiz aí, né? Sim. Aqui mede A também, olha. Ou seja, daqui até aqui mede A, e daqui até aqui mede A, e da mesma forma daqui até aqui mede A, tá? Aí a gente tem esse pedacinho que mede B, ó. Então quer dizer que daqui até aqui mede B, então daqui até aqui também mede B, aqui até aqui mede B também. E aí aqui também mede B. Então, aqui mede B e aqui também tem a mesma medida B. Então, eu coloquei aqui de azul as medidas que medem A e de vermelho as medidas que medem B. Aí, essa parte aqui, olha, aqui ele está querendo saber a área, né? Podemos dizer que a área dessa figura é essa figura aqui, olha. Essa que eu pintei de cor de laranja aqui, ó. Qual que é a área dela, gente? Ao quadrado? Ao quadrado, porque isso aqui é um quadrado, né? Ele mede A aqui, aqui mede A, tá vendo? Ele tem 4 lados, ó. E os 4 estão de azuis, ou seja, os 4 lados medem A. Então, ele é um quadrado de lado A. E a área dele, a gente faz A vezes A. Então, dá A ao quadrado. Então, aqui é A ao quadrado, tá? Vou deixar assim no mesmo tamanho para não perder tempo. Aqui eu tenho um retângulo, ó. Esse retângulo aqui, que tá o cursor aqui, deixa eu pintar ele de amarelo. Esse retângulo, qual que é a área dele? AB? AB. É A vezes B. E vocês não concordam que esse aqui é igualzinho a esse? Ele também não é AB? Sim. Ele é AB também, Sim. né? Então, olha, aqui é AB e aqui também é AB.
E essa figura aqui, o que que é? B ao quadrado. Quadrado. B ao quadrado, ele também é um quadrado, né? Ele tem 4 lados, ó, e os 4 estão de vermelhinho, ou seja, ele é um quadrado cujos lados medem B, todos os lados dele medem B. Então, a área dele vai ser B ao quadrado. Então, aqui eu já consigo saber a área, já tenho todos os elementos aqui para calcular a área. Então, a área vai ser a somatória dessas 4 áreas aqui, olha. E aí eu tenho 2 termos semelhantes, que são esses 2 retângulos amarelos. Eu vou somá-los e aí dá para eu ver qual que é a área aqui dessa figura grande aqui, dessa figura maior. Na 19, ó, a expressão xy mais xz ao quadrado é igual a... Você vai desenvolver isso aqui, produto notável. Então, você pode fazer xy mais xz vezes xy mais xz, certo? Você pode fazer assim, né? E aí você faz a distributiva, ou você lembra lá, né, da formulinha. Quadrado do primeiro, deixa eu ver, é um quadrado da soma. Então, vai ser mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Você fala, putz, mas como que eu faço para saber o quadrado do xy? O quadrado do xy é o xy vezes o xy. E quanto que dá xy vezes xy? Não, é x ao quadrado, y ao quadrado. Isso, Ana Lívia, isso aí. É x ao quadrado, y ao quadrado, entenderam? Porque você vai multiplicar as variáveis, as incógnitas, né? As letras que são iguais. O x eu multiplico com x, dá x ao quadrado. E o y eu multiplico com y, dá y ao quadrado. Quando você multiplicar xy vezes xz, o que vai dar isso aqui? Alguém? X ao quadrado, yz. Isso, x ao quadrado, yz, certo? Multiplica o x com o x, o y só tem ele repete, o z só tem ele repete. E aí vocês vão ter 2 termos semelhantes, que vai ser esse cara aqui, ó, x2yz. E aí, quando você somar ele com ele mesmo, vai dar 2x2yz, que é o que está aqui no meio aqui, ó, de todos aqui, ó. Tá? Então, aqui você vai ter que prestar bem atenção, porque as respostas elas são bem parecidas. Ó, a simplificação de x mais y ao quadrado, menos x menos y ao quadrado. O que você vai fazer aqui, gente? Você vai ter que desenvolver os dois. Então, primeiro, eu tenho que calcular o x mais y ao quadrado. Ó, eu posso fazer assim, ó, x mais y vezes x mais y, fazer a distributiva, aí você vai ter x vezes x. O que vai dar x vezes x? X ao quadrado. X ao quadrado. Aí depois, x vezes y. Mais xy. Mais xy. Aí depois, y vezes x. Mais xy. Mais xy de novo. E y vezes y. Mais y ao quadrado. Y ao quadrado. Aí você vai ver que os 2 termos do meio são iguais, né? Como sempre, no quadrado da soma e quadrado da diferença sempre vão ser iguais. Você vai somar os dois. Então, xy mais xy vai dar 2xy. Não mexe no expoente quando está somando ou subtraindo. Então, deu isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é isso aqui, ó. O resultado de x mais y ao quadrado. Então, deixa eu chegar ele aqui para cima. Então, isso que deu aqui, ele é o resultado só desse que está circulado de vermelho. Agora eu vou continuar minha conta. Aqui eu vou ter um menos, esse menos aqui, tá vendo? Eu vou pôr ele aqui. E agora eu vou calcular o x menos y ao quadrado. O x menos y ao quadraado... Professor, não pode só copiar a conta, só que mudar o sinal? Pode. Primeiro sinal? É a mesma coisa, né? Porque o que o Ítalo tá falando é o seguinte, ó. Aqui deu mais, né? Porque era x mais y vezes x mais y. Agora vai ser x menos y vezes x menos y, tá vendo? Ó, vai ser x menos y vezes x menos y. Vai ser a mesma conta, entendeu? Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Olha lá, ó, copiei e colei. Só que aqui não vai ser mais, né? Vai ser menos. E aqui também vai ser menos. Porque quando você fizer x vezes menos y, vai dar menos xy. E quando você fizer menos y vezes x, também vai dar menos xy. E aí, quando você somar menos xy, vai dar menos 2xy. Então, ficou x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Só que, tá vendo esse sinal de menos aqui, gente? Sempre que tiver o sinal de menos, eu tenho que colocar
o parênteses aqui, ó. Coloca em parênteses, porque ele vai mudar o sinal de todo mundo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. x2 menos 2xy, né? Eu só copio o que deu ali do resultado. Vai dar isso aqui, ó. Professor, se eu quiser, eu posso pular essa parte do parênteses e só colocar direto e invertendo o sinal? Isso, já põe direto invertendo o sinal. Você já põe aqui assim, ó, já repete esse primeiro trinômio aqui que tá de vermelho, né, que eu tô escrevendo de azul agora, ó. E aí, como ele é menos, né, ele vai mudar o sinal de todo mundo aqui. Você já pode escrever direto, menos x ao quadrado, aí ele deu menos 2xy, vai ficar mais 2xy e o mais y ao quadrado vai ficar menos y ao quadrado, entenderam? Porque esse menos, quando ele está antes do parênteses, ele muda o sinal de todo mundo lá dentro. E aí vocês fazem a conta aqui, ó. É essa conta que vocês vão fazer, ó. Então, por exemplo, ó, uma dica, né? Você tem x ao quadrado e x ao quadrado, uma coisa que você pode fazer é agrupar os termos semelhantes. Ou seja, eu pego aqui esse menos x ao quadrado, ó, e ponho ele perto desse x ao quadrado. Tiro esse 2xy daqui, ponho perto do outro 2xy, esse x ao quadrado perto do x ao quadrado, aí o xy aqui, eu ponho ele agora, ó, 2xy, ponho o outro 2xy, e os y ao quadrado eu ponho por último. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu só agrupei, só dei uma arrumada aqui, ó. Daí você vai ver que o x ao quadrado, né, menos x ao quadrado, vai dar zero, né? Você vai cancelar ele, entendeu? E aí você vê o que vai dar ali. Essa é a 20. E a 21... qual é a forma fatorada do polinômio? Esse aqui, ó. Então, esse polinômio, deixa eu ver se dá para fazer por... Ah, essa aqui é interessante, gente. Essa aqui é da hora. Esse aqui é o seguinte, você pode pensar assim, tem 4 termos, então é agrupamento. Foi a primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi agora. Só que ele não é agrupamento, por quê? Porque o a ao quadrado e o 2ab tem termo em comum, mas o b ao quadrado menos c ao quadrado não tem nada em comum. Então, você pode olhar aqui o seguinte, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é um trinômio, não é? Um trinômio quadrado perfeito. Aí você vai fatorar ele. Como que você fatora? Você abre um parênteses e coloca o 2 aqui, ó. Que sinal que eu vou pôr aqui no meio? Você vai pôr menos. Por causa desse menos aqui, ó. Então eu ponho menos. Aqui o primeiro termo vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado. Vai ser o que, então? A. E o outro termo vai ser a raiz quadrada do b ao quadrado, que vai ser? B. Então, ó, eu fatorei isso aqui primeiro, tá vendo? Deixei o menos c ao quadrado sozinho ali. Agora eu repito ele, ó. Isso aqui é outro caso de fatoração. Vocês conseguem ver o que é isso aqui? Diferença de quadrado? Isso, diferença de quadrados. Muito bom, Ana Lívia. Diferença de quadrado, ó. Eu tenho o a menos b ao quadrado menos c ao quadrado. E como que eu faço para fatorar uma diferença de quadrados? Eu abro 2 parênteses e eles vão multiplicar, um com mais e outro com menos. O primeiro termo aqui desse parênteses vai ser a raiz quadrada desse primeiro. Qual que é a raiz quadrada de a menos b ao quadrado? A menos B. A menos b, só repetir. Ele já está ao quadrado, então é a menos b. E aqui também é a menos b, ó. E aí, o segundo termo aqui, ó, que eu vou pôr tanto no primeiro parênteses como no segundo parênteses, é a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de c ao quadrado? C. C. Já dei a resposta para vocês, mas eu queria que vocês tentassem fazer. Não marquem só X e deixem em branco. Tenta fazer isso aqui, ó. Já deixei a resposta aqui bonitinha para vocês. Tenta fazer. Se não conseguir, vocês dão uma olhadinha, dá uma coladinha aqui, mas tentem fazer sozinhos para vocês saberem como fazer. Gente, ó, eu vou ficando por aqui então, tá? Foi legal ver aí, ó, 13 alunos, né? Eu vi que entrou mais gente, mas saiu também, né? Tem outros compromissos. Mas, ó, não vamos deixar a peteca cair, não. E qualquer dúvida que você tiver, manda lá para mim, que a gente vai fazendo junto, tá? Mandei a atividade do Dragon Learn, só o Ítalo que fez, né? Pelo menos a turma da tarde, eu tive vendo lá só o Ítalo que fez. E ajuda, gente, ajuda pra caramba, não ajuda, Ítalo? Ajuda, senhor. Ajuda, né? Você tem uma ideia boa, sabe? Das regrinhas, daquelas regras ali de quadrado da soma, de quadrado da diferença, né? O quadrado do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro do segundo, eles ficam batendo nessas teclas, entendeu? Então é impossível você não aprender, você não absorver alguma coisa ali. Só tem a ajudar, né? Eu sei que vocês têm os compromissos de vocês, mas tentem fazer, tá? Não se poupem não, porque
A cobrança vai vir depois e eu acho que vai ser meio pesado. Mas legal, gostei de vê-los aqui. Espero que depois de amanhã a gente esteja aí firme e forte de novo. Tá bom? Então Deus abençoe Professor. vocês. Oi. Amanhã vai ter aula? Então, olha, amanhã eu não consigo, gente. Mas na quinta-feira a gente tem, tá? As Tá aulas bom. que a gente perdeu eu vou tentar repor uma outra ocasião. Então fiquem com Deus aí. Que Deus abençoe a família de vocês. E até depois de amanhã. Tchau. Tá bom, Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Foi um prazer. Professor, obrigada.